E aí galera, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o canal. Recentemente eu ministrei uma palestra falando um pouco sobre poluição e contaminação no interior de unidades de conservação. Então eu resolvi transformar essa palestra em aula e convido vocês a assistirem. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Universidade Federal de São Paulo vinculado ao Instituto do Mar e esse é um canal de Química Ambiental. Pois bem, então o tema da nossa conversa de hoje vai ser áreas protegidas sobre o impacto da contaminação. Então perceba que de cara eu não circunscrevi a minha palestra para nenhum grupo de analito específico. Então, embora eu confie bastante aqui na qualidade da plateia, eu acho que é importante a gente pontuar algumas questões fundamentais para que lá adiante a gente consiga compreender a importância dessa linha de pesquisa. O primeiro aspecto principal é entender que o mundo ele dispõe de um patrimônio biológico de grandíssima importância, que é o que nós biólogos costumamos chamar de biodiversidade. A biodiversidade, sendo bem simplista, é o conjunto de todas as espécies de organismos vivos que nós temos no planeta. É dessa biodiversidade que derivam, por exemplo, muito dos fármacos usados, para combater as mais variadas moléstias. É muitas vezes nessa biodiversidade que num cenário como esse que a gente está vivendo de pandemia, os cientistas recorrem para se inspirar ou utilizar moléculas que possam ter algum efeito. Bom, esse não é o único motivo, mas é um motivo bastante sólido para entender que a gente deve conservar a nossa biodiversidade. E para usar uma expressão muito atual, a nossa, por exemplo, floresta amazônica, ela vale muito mais em pé do que derrubada, porque é exatamente nas espécies que lá habitam que nós podemos eventualmente prospectar e inspirar soluções tecnológicas para as várias moléstias da humanidade. Só que essa biodiversidade, historicamente, ela vem sendo ameaçada. Nós temos dizimado espécies sem sequer conhecer o potencial biotecnológico que elas têm. E isso é extremamente preocupante. Eu trago aqui um conjunto de gráficos que saiu nesse trabalho de 2016 do Young, que mostram as principais formas de ameaça à biodiversidade, considerando a biodiversidade marinha, de água doce e terrestre. E nós vemos aqui que nós temos 5 principais motores de ameaça à biodiversidade. É a modificação de hábitats, onde está, por exemplo, incluída a especulação imobiliária, o desmatamento. A exploração de recursos, um exemplo bem conhecido é a pesca, a introdução de espécies invasoras, as mudanças climáticas e a poluição. Então, galera, isso aqui são as top 5 ameaças à biodiversidade. E aí, óbvio, eu quero que vocês prestem atenção agora para o tamanho da fatia relacionada à poluição nos 3 tipos de ambiente. Note que nós temos aqui uma parcela significativa do que hoje ameaça a biodiversidade global, tanto no ambiente marinho como de água doce como terrestre, que é responsável pela poluição. Bom, feita essa introdução, eu espero agora começar, ainda que lentamente, me aproximar mais da área de conforto de vocês. Bom, um aspecto interessante é que algumas organizações internacionais, entre elas a IUCN, que é a International Union for Conservation of Nature, ela já despertou para essas ameaças à biodiversidade e ela propôs ferramentas para conservar, para manter, para conter essa perda de biodiversidade. Então, entre essas ferramentas que a IUCN adota, nós temos, por exemplo, a construção de listas de espécies ameaçadas. Vocês já devem ter visto por aí, ainda que na mídia impressa ou em vídeos, que se fala, esse animal está na lista vermelha das espécies ameaçadas, está severamente em risco. Então a IUCN trata e cria uma lista de seres vivos para os quais as nações devem dar mais atenção. Da mesma forma, ela faz lista de ecossistemas em risco de colapso, ela
organiza o Banco de Dados Mundial de áreas que são críticas para a biodiversidade. Por exemplo, o Pantanal brasileiro, que ardeu em chamas no ano passado, é uma área crítica. Então, os países que têm essas áreas apontadas, né, pela IUCN, têm que ter uma preocupação redobrada com esse ambiente. E o ponto crucial da nossa fala de hoje, que é a criação de unidades de conservação, que na boca das pessoas que não são da área é muito comum usar a expressão é uma área de preservação ambiental. Correto, não está errado não. Mas essas unidades de conservação, que nós chamamos genericamente de áreas de proteção ambiental, elas podem estar agrupadas em várias categorias, como eu vou mostrar adiante. Mas antes disso, eu queria apontar, mais de uma década atrás, ocorreu uma reunião numa cidade japonesa chamada Aichi, onde se estabeleceram metas para conservação da biodiversidade global. E uma das principais metas é a meta 11ª, hoje ela é chamada de Meta 11 de Aichi, que é deter a perda da biodiversidade do planeta. Tá? E a estratégia principal é a criação de áreas onde essa biodiversidade pode ser protegida, onde ela não vai estar sujeita a impactos ambientais. A meta para o ano de 2020 era que pelo menos 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas e continentais estivessem conservadas através de legislações. Nós não atingimos essa meta, né? Nós chegamos a 15% das áreas terrestres e 7% das áreas marinhas. Esse dado está disponível nesse site aqui, protectedplanet.net, e é desse mês, né? Do mês de abril de 2021. Portanto, nós não fomos capazes de atingir a meta de 17% para as áreas terrestres e 10% para as áreas marinhas. Embora estejamos caminhando a passos largos, né? Todo ano são criadas novas unidades de conservação no mundo, todo ano mais áreas, mais hectares, mais quilômetros quadrados do nosso mundo são destinados à conservação. E esse mapa aqui na parte de baixo do slide tenta mostrar exatamente isso. O que vocês veem marcado em verde e em azul são áreas destinadas à conservação de seres vivos espalhadas pelo planeta. Esse site, o Protected Planet, ele é vinculado à IUCN e ele disponibiliza os dados geoespaciais, ou seja, as coordenadas geográficas de cada uma dessas áreas. Tá? Isso vai ser importante para a gente entender o trabalho que eu vou propor aqui adiante. Entretanto, existem ainda aí alguns desafios de conservação. Nem toda área de conservação pode ser uma área intocada, no take. Nem toda área pode ser intocada. Em algumas áreas é permitida algumas atividades e em outras não. Então a IUCN ela classificou as unidades de conservação em 7 categorias, 1A e 1B, 2, 3, 4, 5, 6, portanto 7 categorias, de acordo com o nível de restrição. Sendo que essas unidades mais restritivas são aquelas unidades que são chamadas unidades de proteção integral, aonde não é permitido pesca, especulação imobiliária, além de uma série de atividades que podem ser potencialmente impactantes. Nas áreas que estão fora do meu quadrado vermelho, algumas atividades como construção de moradias, extrativismo, né, pode ser permitido. Essas unidades aqui de baixo são chamadas unidades de uso sustentável, até porque permitem algum uso. Isso tudo para poder categorizar e ordenar as funções que as unidades de conservação têm para proteger as espécies. Lembrando, fazendo a ponte, a conexão lá com o início da conversa. Tudo isso está sendo estabelecido para a gente proteger a biodiversidade, que é importantíssima. Obviamente, alguns desafios de manejo são encontrados. Por exemplo, os países que assinaram a convenção e as metas de Aichi, eles se comprometeram a criar X% de unidades de conservação. Aí o que alguns países fazem, como o Brasil? Veja aqui, o Brasil criou, durante o governo Temer,
duas unidades de conservação gigantescas. São esses círculos aqui no meio do Atlântico. Aqui ao redor do arquipélago de São Pedro e São Paulo e aqui ao redor das ilhas de Trindade e Martim Vaz. Isso é uma estratégia pouco desejável, porque ele cria uma unidade gigantesca, ou seja, atinge o percentual, porém, o que acontece é que a maior parte dessa área verde clara não tem nada para ser conservado, não tem espécies. Então, os governos, isso está acontecendo no Brasil e acontece em outros lugares do mundo. Os governos estão criando de uma só tacada grandes áreas de conservação para atingir as metas com as quais eles se comprometeram. Lembra? Os 17% terrestre e os 10% no mar. Só que essas áreas não estão servindo de nada, porque elas, embora o país tenha cumprido a meta, aqui na área verde clara, por exemplo, não tem grandes patrimônios de biodiversidade a serem conservados. Então isso é uma estratégia. Além disso, a gente sabe que muitas áreas de proteção ambiental estão sujeitas a turismo desordenado, pesca, ocupação urbana, extrativismo e, de novo, a contaminação através do lançamento de substâncias químicas perigosas. Quando uma área de conservação ela é criada, junto com a sua criação, deve haver um plano de manejo. Como eu vou atuar naquela área, como eu vou manejar aquela área, para que ela seja realmente efetiva em proteger a biodiversidade. Ora, esse é o objetivo número 1 da criação da área, proteger a biodiversidade. Então, o gestor de uma unidade de conservação dessa, ele tem, junto com os atores envolvidos, que criar um plano de manejo. A verdade é que apenas uma parcela muito pequena das unidades de conservação do mundo tem prontos os seus planos de manejo. E o pior vem agora, que uma parcela ainda menor desses planos de manejo, dos poucos que existem, contempla avaliações da contaminação. Ora. Lá no começo da palestra, eu falei que a poluição está entre os top 5 ameaça à biodiversidade. Por que será que elas não estão nos planos de manejo das unidades que visam conservar essa mesma biodiversidade? Isso nos parece um problema, tá? Mas será que a poluição para as unidades de conservação é um problema real? Esse paper publicado por meu amigo aqui de São Paulo, Denis Abessa, mostra que sim. Ele fez um levantamento em várias unidades de conservação ao redor do mundo e percebeu que o status da poluição afeta negativamente os objetivos de conservação da biodiversidade sobre essas áreas, sobre essas unidades de conservação. Óbvio que o estudo do Denis, ele precisou se limitar a algumas poucas áreas, unidades de conservação espalhadas pelo mundo. E ele encontrou poucas evidências, embora tenha encontrado algumas bastante consistentes, de estudos realizados dentro dessa área. Opa, aí nos acende o sinal laranja. Quer dizer que a unidade de conservação tem toda essa importância, e ninguém está estudando poluição e contaminação dentro das unidades de conservação? Nós que então temos as ferramentas para isso, temos que nos mexer. Essa é a ideia. Bom, então eu perguntaria, como estudar contaminação dentro de unidade de conservação? Gente, quando você pensa em uma escala local, você escolhe, por exemplo, aí perto de vocês tem o Taim. Será que as áreas cobertas pelo Taim têm resíduos de contaminantes, praguicidas, que vocês tão bem estudam aí no LACON? Será que tem praguicidas lá que possa estar ameaçando a conservação das espécies que o Taim visa preservar? Né? Então nós temos aí o parque, que visa preservar a biodiversidade, e ninguém ou poucos grupos se dedicaram a estudar a contaminação lá no Taim. Eu sei que devem haver alguns estudos, mas é um exemplo para nos chamar a atenção. Ainda mais uma área cercada, como é o caso do Taim, de atividade agrícola, que potencialmente usa vários defensivos agrícolas que podem estar chegando lá. Bom, então como estudar a poluição nas áreas protegidas?
Do mesmo jeito que vocês estudam contaminação em qualquer área. Planeja o estudo, escolhe a grade amostral, vai lá, coleta as amostras, prepara a amostra, analisa no cromatógrafo, determina, identifica, quantifica, né? E faz um estudo. Só que aí, nesse momento, o artigo ele passa a ter uma importância maior, porque além de estar simplesmente mostrando a contaminação, está mostrando a contaminação dentro de uma área que tem uma importância estratégica global muito grande. Essa é a estratégia. Óbvio que essa abordagem ela esbarra em algumas desvantagens. O custo é elevado. Gente, são mais de 250 mil unidades de conservação no planeta. Não dá para estudar todas de uma vez, né? Então o custo é elevado, o tempo necessário é elevado. E óbvio que se você fizer um estudo no Taim, o teu estudo vai ser só sobre o Taim. Ele não vai permitir a gente fazer conjecturas sobre outras áreas. Eu acho que essa abordagem é importante. E eu estou empregando esforços, como eu vou mostrar mais adiante, em seguir esse caminho. Mas eu comecei a me perguntar, será que tem alguma forma da gente avaliar a contaminação em grandes áreas, em áreas bastante extensas de uma vez só, para suprir essa lacuna de conhecimentos, abordando escalas globais ou continentais de uma vez só? E aí, quebrando a cabeça sobre isso e olhando para uns dados que eu já tinha no meu computador sobre tributistânio e outros anti-incrustantes, eu e a minha aluna de doutorado, que está aqui, a Beatriz, desenvolvemos uma ferramenta relativamente simples que permite que a gente consiga lançar um olhar sobre o impacto da contaminação sobre unidades de conservação em vastas áreas. Eu posso falar, por exemplo, as unidades de conservação da América do Sul, da América Latina, estão ameaçadas pelo TBT? Estão ameaçadas pelos HPAs? Estão ameaçadas pelos praguicidas? Esse olhar meta-analítico, ou seja, baseado em dados já publicados, nos permitiu algumas visões bastante interessantes. E aí o que eu pretendo agora é mostrar mais ou menos como isso pode ser feito. Basicamente, essa abordagem é feita com um levantamento de dados da literatura. Com base nesses dados, a gente constrói um banco de dados. Depois a gente insere esses dados em um ambiente SIG, em um sistema de posicionamento geográfico para a interseção dos dados. Depois a gente consegue sobrepor com as unidades de conservação e identificar quais entre aquelas unidades de conservação podem estar sob o impacto dos contaminantes. Bom, isso foi um resumo muito sucinto. Vou tentar fornecer mais detalhes aqui. O primeiro passo do trabalho é escolher a escala espacial e temporal do estudo. Então, digamos, vou usar um exemplo aí de vocês aí do LACON. Vocês estudam muito os PPCPs, né? Os produtos de higiene pessoal, enfim. Então, a pergunta é, as unidades de conservação do mundo todo, vamos ser ambiciosos, elas estão ameaçadas pela contaminação com PPCPs? Essa é a pergunta. Como é que a gente vai abordar? Primeiro nós já escolhemos, é o mundo inteiro. Só que depois a gente tem que limitar um período. Últimos 5 anos, últimos 10 anos. E com isso nós vamos para os sistemas de busca de bibliografia, os quais nós já estamos familiarizados. Web of Science, Science Direct, Google Scholar. E vamos buscar toda a bibliografia que tiver sobre PPCPs no mundo nos últimos 5 anos, digamos. Depois a gente pega paper por paper e planilha os resultados de cada paper, colocando latitude e longitude de cada ponto, o nome de cada ponto, o ano em que foi feita a coleta, a amostra, o tipo de matriz, foi água, foi sedimento, foi biota, e a concentração dos compostos. Com isso, a gente vai ter uma tabela Excel gigantesca. E aí essa tabela poderá ser importada usando um software de georreferenciamento, como o QGIS ou ArcGIS.
E a gente pode, então, sobrepor esses pontos com aquele shapefile, com aquele mapa das unidades de conservação que eu mostrei alguns slides atrás. Aquele mapa está disponível no site do Protected Planet para baixar gratuitamente. Você baixa, bota o mapa do mundo com todas as unidades de conservação e coloca seus pontos em cima. E aí o software pode indicar para você quantos e quais pontos caem dentro de cada unidade de conservação. E aí você pode dizer, olha, segundo todos os estudos feitos nos últimos 5 anos, essa área do Taim tem 25 pontos que apresentam altos níveis de contaminação por um determinado PPCP, sei lá, o bisfenol. Né? E aí você depois vai olhar para as concentrações, para a área, ok? Deixa eu avançar aqui. Bom, a tabela de dados é a parte mais demorada do trabalho. Mas vejam, nesse momento de pandemia, que a gente está com dificuldade de ir para o laboratório, é um tipo de trabalho muito legal e que dá para ser feito em casa. Eu tenho pego meus alunos e tenho dito, olha, revise a literatura e monte uma tabela no Excel com todos esses dados. E os dados que eu quero são esses aqui, da minha planilha de atributos. Localização geográfica, latitude e longitude, concentrações, país, local, ano e o link do artigo. No caso, pode usar o próprio código DOI. Com isso, ele sobrepõe a planilha nos softwares. Eu tenho usado o QGIS, que é gratuito, mas tem também o ArcGIS, que é pago. Os dois podem ser usados, tanto faz. E aí a gente consegue, então, sobrepor as áreas. Talvez alguém aqui nessa plateia reconheça essa imagem. Essa imagem é de um paper do Lacon, que eu tive o prazer, a honra de colaborar. Vocês estão vendo aí um conjunto de pontos coletados para analisar PPCPs em água e sedimentos, lá no Maranhão, né, o trabalho da Marisa. E aí o que vocês estão vendo em azul? O que vocês estão vendo em azul é a área de contorno da unidade de conservação. Então nós vimos por essa abordagem que dos 14 pontos que a Marisa amostrou, 11 estavam dentro da unidade. E o que é essa unidade? Essa unidade é um sítio Ramsar, que é um sítio de preservação de áreas alagadas, que faz parte de uma convenção mundial para preservar esse tipo de área. E ao encontrar esses PPCPs lá, acende a luz laranja, talvez a luz vermelha. Será que os objetivos desse sítio Ramsar estão comprometidos por essa contaminação? Então isso permite um aprofundamento na discussão dos dados de contaminação que, sem esse tipo de abordagem, a gente se perderia pelo lado ambiental. Né? Aqui, só para acabar com suspense, é o trabalho da Marisa, que foi publicado na Stotten, tá? Acho que ano passado. Bom, e aqui eu vou mostrar essa abordagem que eu fiz, só que, bom, o trabalho da Marisa era localizado, lá no Maranhão. Agora eu vou mostrar 2 trabalhos que nós fizemos e já publicamos, mostrando distribuição ampla, tá? Então a gente pegou toda a América Latina, coletamos os dados na literatura. Aqui no caso do TBT, ó, foram 323 mais 425 pontos amostrados, quer dizer, 775 pontos foram amostrados em toda a América Latina. Isso aqui deu trabalho para construir, porque foi uma planilha de 750 linhas, cada uma com sua concentração e tal, só que tudo pego da literatura, né? E nos mostrou como era o perfil da contaminação. Aqui, por exemplo, os pontos vermelhos são pontos onde a contaminação foi encontrada dentro de unidade de conservação. Os pontos verdes são locais não contaminados e os pontos laranjas são locais contaminados, mas fora de unidade. Só para dar um exemplo do tipo de abordagem que a gente pode fazer. O mapa em azul mostra o percentual de pontos em cada local, né, que nós encontramos. Foram 500 pontos no Brasil, 99 na Argentina. Então existem aí uma infinidade de possibilidades de como você pode vender seus dados quando você utiliza essa abordagem, tá? Então
Então esse artigo foi publicado na Journal Environmental Management, no começo desse ano, a publicação, e ele conseguiu mostrar esse perfil aqui, ó. Para cada unidade, nós fomos capazes de detalhar. Note que o que vocês estão vendo em azul aqui é um recorte detalhado do que aconteceu na América Latina, e as áreas em azul são as unidades de conservação. E nós usamos até aqui um código de símbolos e cores para dizer aonde o problema estava mais sério. Então, por exemplo, se o nível de contaminação é baixo, a gente pode usar verde, moderado, laranja, alto risco de impacto à biodiversidade, vermelho. E tudo isso comparando com os dados da literatura, né? Sem gastar uma gota de solvente, sem gastar uma passagem de ônibus para ir no lugar fazer a coleta da amostra. E ainda assim, produzir um resultado que expressa um impacto a nível de, no caso desse trabalho, América Latina. Aqui um outro estudo, agora já o estudo do mestrado da Beatriz. A Beatriz agora ela cursa doutorado aí na FURG, já vou falar mais dela. A Beatriz ela fez para HPAs, achou 1.216 registros, quer dizer, a planilha dela tinha 1.216 linhas. Ela trabalhou com sedimento e biota e identificou problemas em todos esses locais onde tem pontos aqui na América do Sul. E aí ela começou a detalhar aonde o problema era mais grave, pontos em vermelho, moderado, pontos em laranja, e amarelinho, onde o problema era baixo. Esse trabalho foi publicado na Environmental Pollution, também no começo do ano. Ó, áreas marinhas protegidas da América Latina e do Caribe, ameaçadas pelos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Note que é um trabalho que traz um impacto global, porque a gente está falando do problema para a América Latina inteira. E aí permite aqui de novo para HPAs detalhar situações, problema moderado, problema baixo, problema alto, para cada unidade, tá? E aí vem toda uma discussão. Bom, será que essas unidades realmente estão protegendo, já que esses contaminantes estão em concentrações suficientemente altas para induzir efeitos deletérios sobre os organismos? Aqui eu trago só um exemplo ainda do trabalho da Bia, que nos permite detalhar o estudo. Ali vocês viram um mapa do mundo, perdão, da América Latina, mostrando tudo de uma vez. Mas a gente pode fazer um detalhamento muito grande para cada uma dessas áreas. E quero dizer que esse tipo de informação é importantíssima para o gestor da unidade de conservação, que é aquele cara que tem a obrigação de conduzir a elaboração dos planos de manejo. Bom, isso é o que nós fizemos até agora. O que a gente pretende fazer? Então vou falar rapidamente do que vai ser o doutorado da Bia. A Beatriz ela cursa doutorado aí no PPGO, da FURG. A nossa ideia no trabalho da Beatriz é fazer uma abordagem com 4 grupos de analitos: TBT e derivados, HPAs, microplásticos e PCBs. O que nós já fizemos até agora? Os 2 papers que eu mostrei, TBT e HPA. O que falta fazer para o mundo inteiro, ou pelo menos para a América Latina? Microplástico e PCB. É o que ela está fazendo agora. Depois, nós vamos afunilar esse trabalho para uma abordagem no Brasil. Agora sim, analisando os 4 analitos em amostras reais daquelas unidades de conservação do Brasil que são as mais restritivas. Isso mesmo, vocês estão pensando correto. A Beatriz irá visitar lugares lindos, Lençóis Maranhenses, Parque Nacional de Jericoacoara, Fernando de Noronha, Abrolhos, Reserva do Arvoredo, Reserva Biológica de Tamoios, ali perto de Angra dos Reis. Ela vai em todos esses lugares, na verdade já foi em alguns, coletar amostras, né? E no final a gente vai fazer uma abordagem mais focada na Reserva de Tamoios, usando amostradores passivos. Só para vocês terem uma ideia, esses são os locais da onde a Bia vai obter a amostra. Bom, essas empreitadas todas recebem apoio da CAPES, né, sob a forma da Bolsa de Doutorado da Bia, da FAPESP, onde o projeto iniciou aqui no estado de São Paulo, e recentemente nós fomos contemplados com um subsídio exatamente para a Bia fazer essas viagens. E esse financiamento vai ser pelo Funbil. Muito obrigado, esse era meu recado, fico aqui à disposição para conversar.